O caso de socorro aconteceu em 1964, no Novo México. E é um caso curioso, porque é um desses poucos casos que foi realmente classificado como inexplicável. E é um caso no qual a testemunha principal, que é um policial, se encontra com o que ele crê inicialmente ser um acidente, por ter visto uma espécie de explosão. E quando ele se aproxima, ele descobre que ali há uma nave espacial, da qual descem dois seres muito pequenos, com o tamanho de duas crianças. E, evidentemente, essa situação o deixou apavorado. O curioso é que apenas um ano depois do encontro de Zamora, do outro lado do mundo, na região francesa de Valençol, o agricultor Maurice Massé ficou alucinado ao conhecer o caso do Novo México e ver os desenhos da testemunha, porque ele afirma ter testemunhado precisamente a mesma ocorrência em sua própria fazenda, com o mesmo artefato e os mesmos estranhos seres. E, surpreendentemente, algo semelhante aconteceu na Espanha. Vamos ao nosso primeiro testemunho. É um homem de meia idade que viajava com sua mulher, sua irmã e seu cunhado, indo da cidade de Aldea Centenera até Trujillo, através da estrada regional 23. Antes de chegarem na rodovia, observam que no alto há uma luz caindo verticalmente e, em sua descida vertiginosa, seu tamanho aumenta até finalmente parar sobre algumas azinheiras. A luminosidade de seja lá o que for aquilo é tão forte e brilhante que as testemunhas não conseguem evitar o pânico e se refugiam em uma fazenda próxima. Bom, a situação no interior do veículo se tornou tão tensa que inclusive um dos protagonistas pensou que o correto a fazer era se abaixar, e não só isso, mas tentar disparar contra a luz. Afinal de contas, uma das testemunhas era justamente um membro da Guarda Civil. E eu virei pra minha mulher e disse, caramba, aquilo ali em cima é o quê, hein? E eu me assustei um pouco, justamente ao passar pela ponte, ao atravessar aquela ponte. E dali até o outro lado, que é um trecho de 1,5 km, aquilo apareceu. Bum! E quando eu vi, aquilo foi abaixando e ficou justamente no topo da árvore, sabe? E ele lá, imagino que naquela altura, e eu aqui. E a partir daí, ele ficou parado. E era uma luz enorme. De um raio, acho que de uns 300 metros, talvez. E isso de raio. E é claro, eu me assustei. Botei a marcha ré e ao mesmo tempo em que eu ia para trás, o aparato subia. E se eu parava, quer dizer, os mesmos movimentos que eu fazia, ele fazia. E eu fiquei ali, acho que menos de uma hora. E depois de uma hora, em que eu já tinha visto uma vez, ele já tinha atravessado a autoestrada. E ele começou a ficar mais distante. E eu perdi essa luz. Mas depois disso, um vizinho que tinha ali um pouco mais para cima, que era o Sr. Juan, e que na época trabalhava na central nuclear, disse, olha, Lourenço, tem uns dois rapazes aqui. Você se importa em falar com eles? E eu falei, tudo bem. Eu disse, não me importo, não. E eles vieram e ouviram o meu comentário sobre o que eu vi. Ou seja, eu não vou falar nem mais nem menos do que eu vi. E então eles me disseram, escuta, sabe do que mais? Nós vamos ver o lugar. E na volta passamos aí e te contamos o que vimos. E de fato eles vieram. Eles conversaram comigo. E me disseram que, de fato, tinham encontrado sinais do aparato. Havia um galho partido no solo. E depois havia um rastro. Como quando... Vocês já observaram os campos quando eles aram para semear? Pois era igual. O rastro que ficou. Um rastro grandíssimo, ou seja, de uma largura, não sei, de 2 ou 3 metros talvez. E eu contei para esses rapazes que vieram me entrevistar que o meu cunhado era da Guarda Civil e que ele quis disparar a arma. Ele teve a intenção, mas não atirou. Teria feito algo? Acho que não. Se atirasse, não ia fazer nada. Este não é o único caso deste tipo que ocorreu nas terras de Extremadura, mas poucos casos têm os elementos do que aconteceu em 2002 na província de Badajoz, porque lá foram encontradas evidências físicas. E o mais importante, a testemunha foi denunciar o ocorrido à Guarda Civil e eles, longe de levarem na brincadeira, decidiram investigar.